Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós vamos trabalhar a aula de Geografia Bíblica. Querendo começar dizendo para os irmãos que nós vamos conceituar a geografia e passar por alguns aspectos básicos da geografia e dizendo para os irmãos que continuem estudando. Essa é uma matéria muito legal de se estudar e também uma matéria muito de foco muito no olho, né? Você tem que estar sempre lendo, sempre buscando, porque novas informações vão sempre surgindo. Então é muito interessante a prática constante do estudo da geografia bíblica. A geografia bíblica ela é muito essencial para qualquer expositor das escrituras, né? Porque ela trabalha com o espaço geográfico, né? O espaço onde aconteceu a história bíblica, onde aconteceu os fatos narrados nas escrituras. Então, conhecer a geografia bíblica é imperioso para quem quer entender um pouco mais da Bíblia e também para quem quer expor, para quem quer ensinar, para quem quer pregar. É uma matéria de suma importância, tá ok? Vamos começar então. Nosso tópico 1 é o que é geografia. Segundo a etimologia da palavra, a geografia é a junção de duas palavras no grego. A primeira palavra é geo e a segunda palavra é graphem. A palavra geo quer dizer terra e graphem quer dizer descrever. Então, descrever a terra. Geografia é isso, é descrever o espaço que está à sua volta, é trazer informações a respeito daquilo que você está vendo, como são formados rios, como que são as árvores, se elas são altas, se elas são baixas, se elas são de raízes profundas, se naquele local tem rios de água doce, se os rios de água doce são prósperos, tem peixe, se não tem, se a terra é vermelha, é amarela, é rachada, é seca, se o ambiente é úmido. Descrever o espaço geográfico, descrever o espaço onde acontece algum fato, isto é geografia, tá ok? A geografia limitou-se durante muito tempo em simplesmente fazer isso, descrever a Terra. Mas a partir do século XIX, ela começou a assumir um caráter mais científico. E qual que era esse caráter científico? Além da descrição, ela começou a pesquisar o motivo daquilo ser assim. Então, ela passou também a explicar os fatos da Terra, né? Os fatos da geologia, os fatos que fazia com que a terra, por exemplo, por que ela é vermelha, por que as árvores nesse ambiente elas são baixinhas, ou porque elas são altas, ou por que esse ambiente é seco. Ela começou a se preocupar com esses dados. Então a geografia hoje ela é uma matéria muito além da descrição da terra, ela é uma matéria bem cientificada, né? Ela traz os motivos do ambiente ser daquele modo, ok? Então, geografia é isso, e ela começou a trabalhar isto, ela começou a desenvolver essas nuances de explicação por que isso é assim, devido à preocupação da geografia que tem com a relação entre história e arqueologia. Geografia, história e arqueologia são matérias muito próximas umas das outras, são matérias que são muito correlacionadas, são matérias que eu diria que sempre andam de mãos dadas. Ok? E por causa dessa união entre elas, né, por causa da história, por causa da arqueologia, ela começou a se preocupar então com a explicação dos fatos que ela começou a descrever, ok? Então, esse aqui é o conceito de geografia: geo, terra, graphem, descrever. Então, geografia é descrição da terra, descrever a terra, descrever o espaço aonde o homem está habitando, ok? Esse é o nosso tópico 1. Partindo para o tópico 2, queridos, nós vamos então aprofundar um pouquinho sobre qual a relação da história com a arqueologia e a geografia, tá ok? Qual que é essa relação? E se você for parar para pensar, a relação é bem óbvia, porque por que nasceu a geografia? A geografia nasceu
simplesmente pelo fato de que alguém contou uma história pra gente, né? Alguém contou uma história, em determinado lugar aconteceu assim, 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 assado, em determinado local, em determinado reino aconteceu isso e aquilo outro. E aí a pergunta que as pessoas naturalmente fazem é: e esse lugar fica onde? Como que era esse lugar? Esse lugar, a gente acha ele aonde? E é justamente quando se faz essa pergunta que entra a geografia. O que a geografia faz? Descreve a Terra, descreve o ambiente, descreve o espaço aonde a história aconteceu. E essa é a relação da história com a geografia. Então, geografia e história sempre andam de mãos dadas, abraçadinhas uma com a outra. E na geografia bíblica, principalmente, porque o que a gente tem? Nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento todo um espaço de história acontecendo entre povos, entre impérios, entre reinos, entre nações. E todo esse espaço de história ele está acontecendo dentro de um espaço geográfico, né? Dentro de um local. E é esse local que a gente vai descrever, esse local que a geografia vai mostrar pra gente onde é. Essa é a relação. E a arqueologia? Qual que é a relação? Gente, a arqueologia é a ciência que tem um tom muito investigativo, né? O que é a arqueologia? É o estudo feito através da busca de objetos, através de documentos, através de rastros históricos que os povos antigos deixaram para trás. A arqueologia busca esses objetos, trabalha com esses objetos, estudam esses objetos para que esses objetos da história real tragam luz para a própria história, ou seja, tragam comprovação, veracidade daquilo que aconteceu. Então, acontece a história, alguém pergunta aonde essa história aconteceu, nós começamos a trabalhar com geografia, e depois que a gente sabe aonde foi que aconteceu, a pergunta que se faz é: isso realmente aconteceu? E é aí que entra a arqueologia. A arqueologia trabalha com provas, com vestígios, com documentos, com objetos, com fatos que ela pode encontrar deixados por essas pessoas da história original. Então a arqueologia tem essa relação de investigação e comprovação. A história conta um fato, a geografia quer saber aonde esse fato aconteceu e a arqueologia comprova ou não esse fato, se de fato é verdade aquilo que foi contado. Essa é a relação entre história, arqueologia e geografia. E nas escrituras nós trabalhamos com as 3 matérias, ok? Nós vamos trabalhar nesse curso apenas 2 aulas de geografia, que é muito pouco, na verdade, mas eu queria instigar vocês a estudarem, a procurar um pouco mais, a lerem. É muito bom, muito legal, e vocês vão ter uma visão bem mais ampla das escrituras quando a gente mergulhar dentro da geografia. E nós vamos trabalhar com 2 aulas de arqueologia, dando um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de noção dessas matérias para a nossa realidade bíblica, tá ok, queridos? O que é que a gente vai estudar então na geografia bíblica? Na geografia bíblica, nós então vamos trabalhar com a história geral, nós vamos trabalhar com a arqueologia, nós vamos trabalhar, além disso tudo, com o que nós temos nas escrituras desse pano de fundo histórico, e nós vamos trabalhar com a realidade geográfica desse espaço. Ok? Então, na geografia bíblica, a gente trabalha muito entrelaçado com a história. Nós olhamos para as escrituras e nós vamos encontrar uma história, nós vamos encontrar fatos que estão descritos, e aonde esse fato aconteceu, nós vamos procurar entender um pouco mais sobre aquele ambiente, ok? Então, o que a geografia vai trabalhar? Ela vai trabalhar com as montanhas, como que elas são, os rios, os riachos, água, se o local é baixo, se está a nível do mar, se está abaixo do nível do mar, qual a funcionabilidade de um rio para um determinado povo,
como que esse local era influente para esse povo. É isso que nós vamos trabalhar dentro da geografia bíblica, ok? Então, inevitavelmente, a geografia bíblica, ela trabalha, ela passa pela história antiga dos povos primitivos, porque essa história dos povos primitivos, que está narrado nas escrituras, aconteceu num espaço geográfico, ok? Então nós trabalhamos em geografia bíblica o mundo antigo, a história antiga. Quando nós trabalhamos com história antiga, obviamente que nós temos que trabalhar com a história geral, com a história que se passa à volta das escrituras, então a história geral do mundo. E também nós vamos trabalhar, obviamente, com a arqueologia, buscando dados e informações que comprove a veracidade, que comprove a realidade da história que foi contada, ok? Então hoje nós vamos iniciar, irmãos, trabalhando um pouquinho, bem de forma geral. Nós vamos começar trabalhando um pouquinho sobre algumas montanhas, alguns montes que são especiais nas escrituras, e depois vamos ver alguns rios que são muito especiais nas escrituras. Deixa eu olhar aqui com os irmãos. Alguns rios importantes e alguns desertos que são muito importantes nas escrituras sagradas, ok? Então vamos começar trabalhando então com os montes, ok? Eu vou trazer aqui para os irmãos, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou vendo aqui a minha aula aqui, tá ok, irmãos? Vamos trabalhar aqui no nosso capítulo 4 da nossa aula, vamos trabalhar com os montes do mundo bíblico. É claro que são vários montes, eu escolhi alguns para os irmãos terem noção e sempre focando, mostrando para os irmãos a necessidade de você se aprofundar, tá ok? Vamos começar então com o Monte Ararat. Esse monte é especial, eu não sei se vocês lembram, mas ele é muito especial por causa de Gênesis 8:4. Gênesis 8:4, lá diz o texto sagrado: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Essa cadeia de montes de Ararat foi o local onde, segundo as escrituras, a arca de Noé, lembra da história do dilúvio? Ela repousa sobre o cume dessa cadeia de montes, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o Monte Ararat. O Monte Ararat, a montanha mais alta, está situada hoje na Turquia moderna. É um dos picos mais famosos da história bíblica. O termo hebraico para Ararat, ela é, na verdade, de origem estrangeira, e a palavra tem uma conotação de maldição invertida. Olha que coisa curiosa, né? O nome Ararat tem essa conotação de a maldição invertida. Talvez por alguma conotação, né, com o dilúvio, né? No momento que a arca paira naquele local, a maldição foi invertida, né? Cessou a maldição, talvez seja por isso. Enfim, mas o termo, segundo alguns especialistas, tem essa significação. A maldição invertida é o nome Ararat. A localização fica numa região montanhosa, muitos montes ao redor daquele local, no leste da Armênia, entre os lagos de Van e Urmia. E aí foi o local onde a arca de Noé repousou. O Grande Ararat tem uma altitude de 5.137 metros. Gente, é muito alto, é muito alto. E o Baixo Ararat, porque são montanhas mais ou menos assim, uma mais alta do que a outra, o Baixo Ararat tem cerca de uma altitude de 3.896 metros. É muito alto, gente. O maciço do Ararat, o maciço em si, tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. É muito grande, é uma montanha assim de brilhar nos olhos, né? Um negócio assim extraordinário, ok? E esse aqui é o monte do Ararat e ele tem uma história bíblica, uma história fantástica, que é a história do dilúvio, e a arqueologia
tenta comprovar essa história, estuda, continua estudando até hoje. Alguns arqueólogos já dizem de pé juntos ter encontrado a arca. Enfim, essa discordância ainda a arqueologia está trabalhando. O Monte Ararat, o fato é que ele é real, que ele existe e que esse local geográfico existe, e esse local geográfico é o palco da história do dilúvio, ok? Um outro monte que é muito interessante nós trabalharmos é o famosíssimo Monte Sinai, né? Esse aqui a gente já ouve bem mais, né? O Monte Sinai. Está em Levítico 25:1, eu queria ler com os irmãos. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque foi nesse monte, segundo as Escrituras, que Moisés recebeu os 10 mandamentos ou as tábuas da aliança. Ok? E esse monte é muito, 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 muito especial e muito famoso e citado constantemente no Velho Testamento, ok? Do grego, a expressão Monte Sinai, e em árabe, o nome desse monte vai ser Jebel Musa. Jebel Musa, que significa Monte de Moisés. Daí a referência, né? Foi porque foi lá que Moisés recebeu a lei, recebeu os 10 mandamentos. O monte está situado na Península do Sinai, a Península do Sinai, que fica no Egito, ok? É terras do Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões, obviamente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? São as 3 religiões que têm por base e fundamentação nessa raiz em Moisés, nessa raiz da história que nasce desde lá de Abraão, ok? O pico é de granito, perceba que é um monte bem diferenciado, um monte especial. É um pico de granito com uma altitude de 2.885 metros, é bem alto, e foi lá que Moisés recebeu as tábuas da lei. O monte é bem íngreme, como é de granito, ele está no deserto, dentro do Sinai. Lá é um monte muito seco, um ambiente muito hostil, seco, e eu fico imaginando como foi que Moisés subiu. Eu vou mostrar as imagens aí do monte para vocês verem a magnitude do local, e foi nesse ambiente que Deus falou com Moisés, ok? Esse monte é muito especial na vida dos judeus, justamente porque Moisés falava com Deus nesse monte, ok? E você conhecer ele e ver as imagens, entender como que é a sua altitude, como que é o ambiente, é muito interessante para você ver a disposição de Moisés para poder falar com Deus, a disposição, a força física, o sacrifício que ele tinha que fazer para poder subir nesse local, era uma coisa assim extraordinária, ok? Esse aí é o Monte Sinai, e eu quero falar ainda de um terceiro monte, que é o Monte Hermon, E aí eu quero citar os Salmos de número 133, o verso 3. Como orvalho de Hermon. Lembra desse texto? E como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho de Hermon, ok? E essa é a citação. O que é o Hermon? O Hermon é um monte muito especial, gente. O nome Monte Hermon, para o hebraico, significa montanha sagrada, ok? Na língua árabe, que é de Jabal e Sheikh, é montanha do Sheikh, que significa montanha nevada. Por quê? Porque no cume desse monte, ele é um monte muito alto, e na região, no cume dele,
No cume é muito interessante porque no cume do monte ele é coberto de gelo, e no restante do monte, no seu sopé, vai descendo, ele está normal, ele não tem gelo, não tem nada, mas à medida que você vai subindo e chegando no cume, a temperatura vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, quando você chega no topo, está congelado. Muito interessante. Esse monte tem cerca de 2.814 metros de altitude, bem alto, bem alto. E o seu cume, né, está coberto de neve, enquanto as terras ao redor estão queimando pelo sol do verão. Uma coisa assim muito legal e muito de Deus mesmo, só a gente olhando, vendo a situação da natureza. Ok? Durante o inverno, então, um grande véu de gelo, né, de neve vai descendo do cume do monte e vai sobrepondo ao monte. E à medida que o verão vai surgindo, o calor vai aumentando, esse véu vai derretendo, e lá do monte vai vindo os fios d'água, porque vai derretendo, e vai descendo no monte, e vai formando os riachos que vão descendo pelas encostas desse monte, e vai regando toda a área do monte. Talvez seja essa o motivo, né, da expressão o orvalho de Hermon, né? Talvez seja isso. Por quê? Porque enquanto esse fenômeno vai acontecendo, que é fantástico, extraordinário, maravilhoso, né? É assim, sensacional. Essa água vai descendo, vai regando, e onde essa água vai passando, tudo vai ficando verde, tudo vai ficando florido, vai ficando belo, vai ficando majestoso, e vai regando toda aquela terra por causa desse fenômeno. E aí você consegue ter um vislumbre dessa expressão, né? O orvalho de Hermon, por exemplo. Veja que a geografia ela vai mostrando o fato da realidade daquele ambiente, e se a gente aprofundar um pouquinho mais, ela vai explicar esses fenômenos cientificamente, ok? O que nós não vamos fazer hoje aqui, tá ok, pessoal? Beleza? Trabalhamos então 3 montes, são muitos montes nas escrituras, mas o nosso tempo não permite, né? Nós vimos então o Monte Hermon, nós vimos então o Monte Sinai, e nós vimos aí o Monte Ararat, ok? Vamos trabalhar um pouquinho os rios nessa aula de introdução, vamos trabalhar um pouquinho os rios das escrituras. Um rio famosíssimo mesmo, é o Rio Nilo, né? O Rio Nilo é extremamente famoso nas escrituras e é famoso até hoje, né? Você vê que constantemente tem gente fazendo filmes, tem gente fazendo documentários, e sempre parece que esse nome Nilo, né, traz uma áurea de mistério, de uma áurea assim, de coisa egípcia, né? Você já pensa ali no Egito, né? E ele é famosíssimo. Então, e na Bíblia não é diferente, né? O que é o Rio Nilo? O Rio Nilo simplesmente é o maior rio do mundo em termos de extensão territorial. Pensa num rio grande. O Rio Nilo é o maior em extensão territorial do mundo, localizado no continente africano, né? É de extrema importância para toda a sociedade que rodeia ele, né? O Rio Nilo é a razão da sociedade estar agrupada ali em sua volta. Ele é de suma importância para a vida, de suma importância. Sem o Rio Nilo, não dava para ter aquelas populações ali em volta, não dava. Então o Rio Nilo é fundamental para a vida daquela sociedade e, obviamente, né, fundamental para o desenvolvimento de nações poderosas e de impérios poderosos no passado, como o Império Egípcio, né? O Império Egípcio, que aconteceu com toda a sua glória, toda a sua fama, né? Aconteceu graças à força e à misericórdia, à bondade desse Rio Nilo ser tão especial, ok? O Nilo, para vocês terem noção, ele é tão grande que ele passa por 10 países africanos. Veja que é grande. O Rio Nilo passa por 10 países africanos até que ele deságua no mar Mediterrâneo.
por meio da sua foz no Egito, ok? O seu tamanho contribui diretamente para que ele faça parte da principal bacia hidrográfica do continente. Ou seja, é um rio excepcional e impressionante, tá, gente? Se a gente somar da nascente mais meridional, que ele começa lá no sul de Uganda, até a sua foz no mar Mediterrâneo, o Nilo possui mais ou menos um comprimento de 7.088 quilômetros de extensão. Gente, é muito grande o rio, né? É muito grande. Há controvérsias, né, sobre esses dados, porque alguns colocam o rio Amazonas, o nosso, né, sendo maior do que ele, mas somente em termos de vazão, né, em termos de força da água, aí sim o Amazonas seria maior, mas em termos de comprimento mesmo, em termos de extensão, o rio Nilo é maior. Tá ok, gente? Então o rio Nilo é muito grande, muito excepcional e tem uma força excepcional de vida para as sociedades que estão ali à sua volta, ok? A foz do Nilo, ela é formada tem um formato de um delta, a semelhança de um triângulo, e está medido mais ou menos em 160 quilômetros de comprimento por 250 quilômetros de largura. É um espaço de água gigante, né? E fica lá no Egito, né? E essa foz do rio, né, essa ambientação, é o local onde os sedimentos vão se acumulando e são levados pelas correntes marítimas, e aí traz uma fertilidade enorme, né? Traz naquele ambiente inúmeras lagunas, né, laguinhos pequenos nas regiões, que são espécies de depressões, né, formadas por água salgada nos litorais. Ou seja, uma área muito espetacular que está ali na terra do Egito. As nascentes desse rio, ele, como eu já disse, ele passando por 10 países africanos, a nascente, uma das nascentes, né, está em Uganda e Etiópia, que são dos seus principais afluentes, e lá ele é chamado de Nilo Branco. E a outra nascente, que está na região do Sudão, nós temos aí o Nilo Azul. Esses dois afluentes, né, vão se encontrando, e quando chega ali na terra do Egito, ele está completamente um rio só, né, um Nilo mesmo, somente ali no rio, e faz com que ele seja assim tão extraordinário, ok? Além desses locais, então o rio Nilo, para vocês terem noção, passa por Uganda, passa por Etiópia, passa pelo Sudão, passa pelo Egito, passa por Tanzânia, Quênia, República Democrática do Congo, do Sudão do Sul e de Ruanda. Passa por todas essas localizações. O rio é fenomenal. Ok, gente? A etimologia da palavra, os egípcios trabalhavam e chamavam esse rio de Ar. E essa expressão Ar no egípcio significa negro. Para os sânscritos, a palavra Nil significa azul. Então, Nil, azul, Ar, negro, dando a menção da cor das águas, né? Como que as águas eram ali naquele local. De qualquer forma, a tradução pode ser dada como azulado ou o poder do azul, gente. Fazendo menção da força, da glória desse grande rio. Nas imagens que vocês vão verem aí, eu trouxe algumas imagens, vocês vão ver que o rio é bonito, que o rio é fundamental, e vocês veem que ele é, até hoje, né, de suma importância para a população que está à sua volta. Ok? Qual que era a importância do Nilo? Como eu já disse, né, a importância está associada, né, ao que ele podia oferecer para que as civilizações pudessem se desenvolver, ou seja, fonte de alimento, fonte de fertilidade, faziam com que as civilizações à sua volta, principalmente a civilização egípcia, né, se desenvolvesse, e através dele conheceu tempos de glória na sua época, né? Riquezas e mais estabilidade do seu povo em volta desse rio, ok, gente? Somando-se as populações dos 10 países onde o Nilo corre,
nós temos uma marca incrível de aproximadamente 513 milhões de pessoas que são beneficiadas por esse rio. Gente, é muita coisa, né? E aí é o famoso Rio Nilo, o rio aonde Moisés deveria ser jogado, lembra? Para ser comido por crocodilos, né? Na história egípcia lá, nas escrituras, é nesse rio aí que Moisés foi tirado das águas, lembra? Esse rio é de suma importância para a vida dos povos das civilizações antigas, ok? Vamos trabalhar um segundo rio importantíssimo, muito, muito importante, que é o Rio Jordão. Por que é importante? Simplesmente porque nada mais, nada menos que Jesus Cristo foi batizado lá, né, gente? Marcos 1, 4-5, lá diz assim, ó: e apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. João Batista trabalhava lá na beira desse rio, ok? Veja Mateus 3, 5, 6. Então ia ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados, confessando seus pecados. O pessoal ia lá atrás de João, no Rio Jordão. E aí, Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ele ser batizado. É nesse rio aquela história fantástica, maravilhosa, de que quando Jesus sai da água, lembra? O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, a voz de Deus no céu ecoa na eternidade: este aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo, uma versão mais recente, em quem eu tenho prazer, né? É nesse rio aí que aconteceu tudo isso. E então nós precisamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse rio. Esse rio é de suma importância na história de Israel, gente, porque ele está em todas as escrituras, ok? Para você ter uma noção, Gênesis 32, 10, olha aqui: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Perceba, é Jacó, né, retornando à sua terra, atravessou o Jordão. Nós precisamos aqui ver 2 Reis 5,14, olha aqui, ó, quem mexeu, quem estava lá no Jordão. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Lembra dessa história aqui? Daquele general, se não me engano, Naamã, né? Ele foi purificado da lepra porque mergulhou 7 vezes no Jordão por ordem do profeta Eliseu. O Rio Jordão, ele está em toda a história bíblica e ele é muito importante para a nação de Israel. Por que que ele é muito importante? Porque ele é a maior fonte de água doce de Israel, por exemplo. Muito importante, né? Sem água doce, a gente morre. O Rio Jordão tem a sua nascente na região sul da Síria. A sua foz está no Mar Morto. É um dos principais rios do Oriente Médio, principal fonte de água de Israel. A sua importância histórica é indiscutível, né? Toda a história de Israel passa lá por esse rio. Ele tem uma extensão de quase 200 quilômetros. Obviamente, comparado com o Nilo, é pequenininho, né? Mas se você for botar na ponta do papel, 200 quilômetros é muito grande, gente. Apresenta uma largura máxima de 30 metros, possui uma profundidade média de 1 metro em algumas regiões, em outros lugares chega até a 30 metros de profundidade, ok? A principal característica do Rio Jordão é o seu progressivo aumento de salinidade. À medida que esse rio vai avançando para o Mar Morto, ele vai deixando de ser doce e vai ficando salgado. Deixando de ser doce e vai ficando salgado. É uma coisa assim muito curiosa, né? E a partir do momento que ele vai chegando no Mar Morto, ele fica completamente salgado, né?
Ou seja, a salinidade dos mares, para vocês terem uma noção, em média é de 3,5, ou seja, 35 partes por mil, mas a salinidade do Mar Morto é perto de 10 vezes maior do que essa média. Ou seja, o Rio Jordão é de água doce, ele vai passando até as terras de Israel, vai chegando, e quando ele vai chegando no Mar Morto, ele vai salinizando, ficando salgado, ficando salgado, ficando salgado, até chegar no Mar Morto. E aí fica aquela água extremamente salgada que a gente conhece lá no Mar Morto. Ok, gente? Esse aí é o Rio Jordão. Um outro rio que é famoso nas escrituras, que eu quero trabalhar com os irmãos, é o rio Eufrates. O rio Eufrates. E eu quero ler com os irmãos Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, lembra? O Nilo, até o grande rio Eufrates. É um dos rios mais longos e importantes da Ásia, junto ao rio Tigre, né? Ele vai delimitar a região da Mesopotâmia, que obviamente onde foi o palco das primeiras civilizações do mundo. Tem 2.700 quilômetros de extensão, é bem grande, né, gente? Vai nascer ao leste da Turquia. Posteriormente ele vai fluir por meio da Síria, depois pelo Iraque, unindo-se ao rio Tigre, chegando à costa dos árabes, e aí eles vão desembarcar, né, vão cair lá no Golfo Pérsico, ok? O Eufrates é formado em sua maior parte por água proveniente das chuvas de inverno, olha que coisa interessante, e o degelo das montanhas, ok? Esses fenômenos aí vão fazer com que o rio Eufrates vai se formando. O rio Eufrates, gente, é o responsável pela irrigação, principalmente da planície síria, e aí lá o pessoal produzem tabaco, azeitonas, grãos, tâmaras e outros grãos, ou seja, o rio Eufrates traz vida para aquele local, ok? Traz vida, traz alimento, traz a estabilidade para aqueles povos. O rio Eufrates nasce nas montanhas, então, da Armênia, ao leste da Turquia. Começa a partir da convergência do Eufrates Ocidental e com o Oriental, e esses veios d'água vai formando o principal Eufrates. Ok, pessoal? Desde a nascente até a afluência com o Tigre, ele deixa um rastro de 1.200 quilômetros na Turquia, 710 quilômetros na Síria, 1.060 quilômetros no Iraque. Passa por muita terra, né? O rio Eufrates delimita, como nós já dissemos, a região que foi chamada de Mesopotâmia, né? O curso d'água que ele trabalha nessas regiões é famoso porque faz aquela região ser chamada de crescente fértil, e é nessa região onde a prosperidade, né, a terra, o solo, o local é prolífero, né, tudo que se planta dá naquele local, e esse local do crescente fértil é privilegiado, por quê? Porque lá essa região tem a bênção dos rios Eufrates, dos rios Jordão, do rio Tigre, rio Nilo, ou seja, uma região cercada por água, cercada por rios, e esse local é muito propício para a prosperidade, né? E esse aí é o famoso rio Eufrates. Ele existe, a geografia comprova, e ele é mencionado nas escrituras. É o berço de diversas cidades, né, nas escrituras, como a cidade de Ur, né? Lembra? Ur dos caldeus, como Quis, a cidade de Quis, a cidade de Ereque, todas mencionadas nas escrituras, e a mais conhecida de todas, né, bastante lembrada nas escrituras, que é a Babilônia, ok? Esse rio Eufrates serviu para estabilizar esses povos, essas nações, ok? E aí eu queria mostrar para vocês uma profecia a respeito desse rio, que ela está se cumprindo hoje, gente, muito fantástico de a gente observar e da gente manter as nossas orelhas em pé com relação à profecia bíblica, né? Eu queria ler com os irmãos Apocalipse 16:12. Apocalipse 16:12, lá diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Curioso, né? Mas o curioso mesmo, gente, é que o rio Eufrates, atualmente, ele está secando. É incrível. As águas do rio Eufrates estão diminuindo alarmantemente. E ele está secando. E tem regiões que estão completamente secas. E é incrível como a palavra de Deus vai se cumprindo, né, irmãos? Então, está aí a relação do local geográfico com a Bíblia Sagrada, com a história dos povos antigos. Veja como é importante a gente mergulhar nesse mundo geográfico, ok? Desde 2009, essa região vai apresentando a sua segunda maior perda de volume de água doce do planeta, ok? Então está se secando e a palavra de Deus está se cumprindo, ok? Tudo bem, gente? Trabalhamos um pouquinho alguns rios e eu quero terminar com os irmãos trabalhando um pouquinho sobre os desertos do mundo bíblico. E aí eu queria falar com os irmãos sobre o deserto de Arabá, muito famoso. Josué 18:18 passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce ao Arabá. Gente, esse deserto é um deserto forte, né? A palavra Arabá ou Aravá, né, do hebraico significa área desolada, terra seca, né? O Adi de Arabá, pela língua árabe, tem essa mesma conotação de significação, né, de desolação, de lugar seco, de lugar sem vida. E, por incrível que pareça, né, ele está entre o Mar Morto ao norte e o Golfo de Aqaba ao sul. Ele inclui a maior parte da fronteira entre Israel a oeste e a Jordânia ao leste. Ou seja, o trecho, o tamanho desse deserto é cerca de 166 quilômetros de comprimento. A região é dividida em 3 seções, né? Desde o Golfo de Aqaba para o norte. A terra vai subindo gradualmente a uma distância de 77 quilômetros e atinge uma altura de 230 metros acima do nível do mar e vai apresentando a divisão de bacias hidrográficas entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. E a partir desse momento, essa terra vai declinando, vai descendo em direção ao norte, ao longo de mais ou menos 74 quilômetros. E aí chega ao sul, na região onde está o Mar Morto, e esse é o último local. Ou seja, é um trecho de muito deserto, numa altitude. Depois ele vai declinando um pouco mais, até que chega à região onde está situado o Mar Morto. Nessa região, ele está mais ou menos a 417 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo do planeta, ok? Essa planície sul é extremamente quente, seca e praticamente sem chuva, completamente seca nesse local e muito pouco povoada, ok? Esse deserto é um deserto que está nas terras de Israel, é um deserto que a nação de Israel, os povos do mundo bíblico, teve que aprender a lidar com ele, tá ok? Um outro deserto que nós vamos citar é o deserto de Sinai, pela fama, né? O povo de Israel passou por lá cerca de 40 anos andando em volta nesse deserto. Foi no monte do Sinai que Moisés, nós já citamos, né, recebeu as tábuas da lei. E esse deserto do Sinai, ele fica na região, na península do Sinai. Ali é o deserto que pertence ali ao Egito, né, entre os golfos de Suez e Aqaba, né? Esse nome tem origem no deus Sim, que é a palavra Sim, que é para Deus Lua. Os povos egípcios eram extremamente idólatras, né? Então Sinai é a terra da lua, Ele ocupa uma posição geográfica estratégica, né? Porque ele está entre
entre a África e a Ásia, né? Separado por 2 mares, né? Está entre o Mediterrâneo e entre o Mar Vermelho. Essa península tem uma superfície de mais ou menos 61 mil quilômetros quadrados, de forma triangular, dividindo em 2 partes, o Sinai do Norte e o Sinai do Sul. E é interessante que a fauna desse local é muito, muito variada, extremamente rica, né? Especialmente em aves, né? A flora também tem grande valor, então não é um deserto completamente seco, não é um deserto completamente sem vida, tá, gente? Ele tem vida possuindo mais ou menos 5 mil classes de plantas diferentes. Esse local é bastante rico, ok? Um local bastante curioso de ser, apesar de ser um deserto, tem vida nesse local, ok? Toda essa região se tornou conhecida e muito, muito, muito procurada por causa dos seus inúmeros poços subterrâneos. E o que encontra lá? Petróleo e ouro. Isso mesmo. Ou seja, é a terra do petróleo e a terra do ouro. O Sinai, a península do Sinai, esse deserto, ele é simplesmente uma terra muito, muito disputada, muito, muito protegida. Os seus países estão simplesmente empregando toda a força para proteger seu território. Então, por incrível que pareça, apesar de ter ao olho nu um grande deserto, na verdade é um ambiente de muita riqueza, um ambiente de bastante vida e traz prosperidades para os seus povos. Ok, gente? Nós vamos ficar por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha pelo menos despertado curiosidade na vida dos irmãos, para que os irmãos possam aprofundar e estudar um pouquinho mais a geografia bíblica, a história bíblica, a arqueologia bíblica, que é um mundo fantástico que as escrituras nos oferecem. Deus abençoe a todos, muito obrigado por me assistir e até a nossa próxima aula.